No vídeo de hoje, vamos conversar sobre um tema muito importante que afeta muitos pacientes com câncer: a dor pós-quimioterapia. A quimioterapia pode trazer muitos desafios e a dor é um deles. Vamos explorar o que é a dor neuropática, como ela pode surgir após o tratamento e discutir algumas formas de alívio e manejo para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Oi, eu sou o Dr. Marcelo Afonso, sou médico especializado em tratamento da dor e aqui no canal Medicina da Dor, a ideia é trazer informações que realmente fazem a diferença no dia a dia de quem convive com dor. Vamos falar sobre diferentes tipos de tratamento, tirar dúvidas e compartilhar dicas que podem ajudar você a viver melhor. Quero aproveitar para agradecer os mais de 500 inscritos que já estão com a gente. Se ainda não se inscreveu, faça parte dessa comunidade. Deixe seu like e comente os vídeos. Isso ajuda a espalhar o conteúdo para mais pessoas que também precisam de informações relevantes sobre como aliviar a dor ou tratar a dor de forma mais eficaz. Juntos, nós podemos fazer a diferença. E para falar sobre esse tema da dor neuropática pós-quimioterapia, nós vamos utilizar um artigo de revisão publicado em abril de 2023, que fala sobre as evidências do tratamento, nessa dor relacionada à quimioterapia. Resumidamente, a neuropatia induzida por quimioterápicos é uma condição que pode ocorrer durante ou após, meses após o tratamento com quimioterapia, causada pela toxicidade desses medicamentos usados no tratamento do câncer. E qual é a proporção de pacientes afetados? Os estudos mostram que aproximadamente 48% dos pacientes que fazem quimioterapia podem desenvolver esse tipo de dor. Esse número pode variar dependendo do tipo de medicamento e do tempo após o tratamento. Mas como é que é a dinâmica desses sintomas? Como é que eles aparecem? Então, a prevalência, ou seja, o início desses sintomas, começa geralmente no primeiro mês. Quase 70% dos pacientes vão ter alguns sintomas relacionados a essa dor neuropática. Já no terceiro mês, esse número já cai para 60%, enquanto que no sexto mês a prevalência gira em torno de 30% de pacientes que ainda têm dor. E falando sobre os quimioterápicos, quais desses quimioterápicos têm um risco maior? Bom, o risco de desenvolver a neuropatia é maior com medicamentos como a platina, girando entre 70% e 100% dos pacientes desenvolvendo neuropatia. Os taxanos, eles têm uma prevalência de até 87%. Outros medicamentos também podem causar neuropatia, principalmente os alcaloides da vinca e o bortezomib. Mas existem também fatores de risco adicionais. Além dos medicamentos, por exemplo, a idade avançada, problemas nervosos prévios, doenças neuropáticas prévias, como a diabetes, o alcoolismo, problemas renais ou hepáticos, e o uso de outros medicamentos também podem aumentar o risco de desenvolvimento da neuropatia relacionada à quimioterapia. Infelizmente, existem casos tão graves da neuropatia pós-quimioterapia, ela pode ser tão severa que isso pode fazer com que o oncologista tenha necessidade de diminuir a dose do quimioterápico ou até parar o tratamento, o que pode complicar esse tratamento do câncer e mudar o prognóstico da doença. Deixa eu explicar um pouquinho melhor o que é essa doença neuropática associada ao quimioterápico. Essa doença é uma condição que afeta os nervos após a quimioterapia, causando problemas como perda de sensibilidade, a gente chama de hipoestesia, sensações anormais. Você toca e tem uma sensação diferente do que deveria ser. A gente chama isso de parestesia. A dor desconfortável, ou seja, uma sensação dolorosa quando não era para ter essa dor. A gente chama isso de disestesia ou até uma alodínia, uma sensação de dor com um simples toque. Esses sintomas geralmente ocorrem de forma simétrica, ou seja, dá numa mão, dá na outra igual, dá num pé, dá em outro pé igual, dá na perna, dá na outra perna igual. E geralmente eles ocorrem no formato de uma luva ou de uma meia, ou seja, na área onde estaria uma luva estaria uma meia. E podem afetar tanto a função sensitiva, também pode afetar de forma mais grave a função motora, ou seja, pode dificultar o movimento, restringir o movimento daquela área afetada, e podem também ter sintomas autonômicos, ou seja, sintomas de áreas que são controladas automaticamente
pelo nosso cérebro, por exemplo, o controle da pressão arterial ou a própria digestão dos alimentos. Bom, como esses medicamentos causam a doença? Alguns quimioterápicos podem danificar os nervos de várias maneiras. Eles podem afetar estruturas celulares chamadas microtúbulos, desregular genes, proteínas, causar danos a partes da célula que produzem energia, que chamamos de mitocôndrias. Podem também danificar a condução elétrica dos neurônios através da alteração da atividade dos canais iônicos ou destruir a camada que protege esses nervos, chamada bainha de mielina. Bom, o diagnóstico da neuropatia periférica induzida por quimioterapia é definido principalmente com base nos sintomas que você sente após o tratamento com os medicamentos quimioterápicos que podem afetar esses nervos. Esses sintomas geralmente começam de forma gradual e afetam primeiro as extremidades, como mãos e pés. E quais são os sintomas? Os sintomas comuns incluem dormência e formigamento nas mãos e pés, alteração na sensação de toque e na capacidade de sentir vibrações, dor, que pode parecer uma queimação ou um choque elétrico. Se os nervos motores também forem afetados, você pode sentir fraqueza nos braços e pernas, dificuldade para se movimentar e problemas de equilíbrio. Quando há o envolvimento da parte autonômica, isso pode causar problema de queda de pressão, especialmente quando você levanta subitamente, prisão de ventre e problemas urinários ou até mesmo impotência sexual. Bom, e como é feita essa avaliação inicial médica? Através basicamente do exame físico. Você pode verificar então a diminuição da sensibilidade vibratória através do emprego do diapasão, né? Problemas de propriocepção, então é a capacidade, né, de perceber a posição do membro em relação ao todo. Também são testados os reflexos, em especial os mais distais, como o reflexo do Aquiles. Os testes objetivos podem incluir testes de sensibilidade à picada de agulha, a temperatura e a força muscular também verificada. Outros exames também podem ser importantes na avaliação desse paciente. Por exemplo, exames laboratoriais, incluindo o hemograma, incluindo a glicemia, né? A presença de alguma alteração na função renal ou hepática, isso tudo pode ser verificado através de exames laboratoriais. Bom, existem outros exames que também podem ser empregados, né? Alguns exames são feitos mais a nível de pesquisa, né? Mas, por exemplo, a eletroneuromiografia é um exame que, de vez em quando, os médicos utilizam, especialmente quando eles estão em dúvida se aquela neuropatia ela é relacionada a fibras muito finas ou a fibras muito grossas. E isso faz toda a diferença nessa doença especificamente, porque ela é predominantemente de fibras finas, né? Outra forma de se utilizar a eletroneuromiografia ocorre quando você tem um padrão assimétrico e você pode pensar em outro tipo de doença que esteja ocorrendo nesse paciente com câncer. Por exemplo, um quadro de metástase, uma compressão do nervo periférico relacionada à evolução da doença, né? Ou uma doença central, um tumor cerebral que pode ter advindo da doença de base. Então, isso é importante. Existem também biópsias que são feitas na pele e são muito difíceis de ser feitas. Não é todo lugar que tem um laboratório que tenha capacidade de fazer um bom diagnóstico através dessas biópsias, mas elas, quando indicadas, podem ajudar também no diagnóstico dessa doença. Bom, vamos então falar sobre o tratamento. Esse tratamento nós vamos basear em tipos. E o primeiro que nós vamos falar são os tratamentos não medicamentosos. E para falar sobre eles, o primeiro deles é a fisioterapia e o exercício de fortalecimento, né? Bom, quais são os benefícios? Parece que esse tipo de tratamento pode ajudar a melhorar o equilíbrio, reduzindo então a dor e aumentando a qualidade de vida desses pacientes. Estudos mostram que muitos pacientes se beneficiam especialmente com exercícios de fortalecimento e equilíbrio. Outra terapia apresentada pela ASCO é a yoga, ou yoga. O que é? É uma prática que combina posturas físicas, respiração e relaxamento. Bom, quais são esses benefícios? Ela pode melhorar a flexibilidade e o equilíbrio. No entanto, os estudos mostram resultados mistos sobre a redução da dor. Outra técnica também empregada é a acupuntura. O que é a acupuntura? É uma técnica que usa agulhas finas para estimular pontos específicos do corpo. Ela pode ajudar a reduzir a dor e o desconforto. A acupuntura geralmente mostra uma melhora modesta,
nos sintomas da neuropatia induzida por quimioterápica, principalmente na dor e no formigamento. Outro método empregado é a estimulação elétrica nervosa transcutânea, ou TENS. O que é? É um método que usa impulsos elétricos suaves para estimular nervos periféricos. Ela pode aliviar a dor e melhorar a função, embora também os resultados clínicos variem de acordo com os estudos. Bom, no tratamento medicamentoso, nós vamos começar falando sobre os tratamentos tópicos, que são cremes ou géis. São aplicações de cremes ou géis diretamente no local afetado. Os estudos mostram que o uso de cremes com ketamina e amitriptilina podem não melhorar significativamente a dor. No entanto, cremes com capsaicina podem reduzir a dor em alguns desses pacientes. Bom, então, no tratamento oral da neuropatia induzida por quimioterápicos, a duloxetina é um medicamento utilizado para tratar a dor crônica e alguns tipos de depressão. Ela pode aliviar a dor causada pela quimioterapia de forma moderada e significativa. No entanto, ela tem alguns efeitos colaterais. Ela pode causar tontura, especialmente nos primeiros dias, e náusea, sonolência e problemas para dormir. Algumas pessoas podem parar de tomar esse medicamento por conta dos efeitos colaterais. Outra classe de medicamentos orais são os gabapentinoides, representados pela gabapentina e a pregabalina. Esses medicamentos são anticonvulsivantes usados para tratar a dor neuropática. Como eles ajudam? Eles agem nos canais que regulam o estímulo dos neurônios, tornando-os menos sensíveis. Embora cada paciente apresente respostas únicas, os trabalhos apresentam resultados variados. Em alguns estudos, não há demonstração de grande benefício, mas na prática clínica, muitos pacientes relatam uma melhora substancial. Como efeitos colaterais, os principais são a sonolência e também pode dar um aumento de peso. Muito importante falar que todos esses medicamentos eles devem ser empregados em momentos diferentes e a associação de vários medicamentos pode ser bastante útil, né? Quando a gente fala dos opioides, que é a terceira classe de medicamentos que eu vou tratar nesse assunto, sempre existe aquele tabu do opioide, enfim, mas o paciente com dor oncológica deve ser tratado em casos de dor grave com opioide, né? O opioide mais fraco que tem uma ampla utilização nesse tipo de dor é o tramadol. É um opioide fraco, ele tem alguns efeitos colaterais como náusea, mal-estar, né? Ele também tem uma dose teto, então é um medicamento de início, né? Depois do tramadol, nós temos a oxicodona. A oxicodona já é um medicamento também que tem uma ação neuropática, é um medicamento que tem um perfil de segurança um pouco melhor, embora no Brasil tenham duas apresentações de 10 e 30 miligramas. É um medicamento um pouco mais caro e que restringe um pouco a utilização, né? E temos a metadona, que é um medicamento extremamente barato, mas que tem uma absorção um pouco diferente. Alguns pacientes são rapidamente, metabolizam muito rapidamente a droga, outros metabolizam muito lentamente. Então, é uma droga que necessita de um pouco mais de perícia do médico para estar inserindo a metadona nesse paciente com dor que não melhorou com esses medicamentos que eu falei anteriormente. O cannabis também é citado no guideline, no artigo, e é um tratamento relativamente recente para a dor, mas já é utilizado há algum tempo na oncologia. Ele parece melhorar um pouco a náusea, parece melhorar também um pouco a inapetência desses pacientes, então ele melhora o apetite desses pacientes, né? E ele pode proporcionar algum alívio, mas os trabalhos ainda não bateram o martelo, né? E tem alguns efeitos colaterais, como a tonteira. E esse, como nós vimos anteriormente, pode ser uma complicação para pacientes que têm a polineuropatia induzida por quimioterápico. Bom, o artigo também não mostra grandes evidências em tratamentos intervencionistas, excetuando alguns casos muito atípicos, né? Basicamente, não houve nenhuma evidência forte de que qualquer tratamento intervencionista que envolva cirurgia, como colocação de bomba intratecal ou estimulação medular, né? Ou até essa terapia com Scrambler, que é uma nova terapia também um pouco intervencionista,
parece que ainda não há evidências para indicar esse tipo de tratamento, excetuando casos realmente que destoem do mais habitual da doença. Chegamos ao final de mais um vídeo e eu quero te agradecer por assistir esse vídeo hoje. Espero que essas informações tenham sido úteis para você. Se gostou, não esqueça de curtir e compartilhar para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo. Se você não é inscrito no canal, esse é o momento, você pode se inscrever e ativar o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. O seu apoio é essencial para a gente continuar esse trabalho de compartilhar esses conhecimentos. Cuide-se bem e até o próximo vídeo.